vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Podemos assentar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Liberdade e responsabilidade na coordenação. Liberdade e responsabilidade na coordenação. Nós vimos na primeira pregação ser verdadeiro servo e pastor como Jesus, e nós somos convidados a sermos como Moisés e Elias. A nossa missão é fazer com que o nosso grupo de oração seja lugar onde as pessoas sejam formadas. Na segunda pregação, aprender a ser servo como Maria, aprender a coordenar com Maria. E agora nessa terceira pregação, liberdade e responsabilidade na coordenação. Abra sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de São João, no capítulo 6, no discurso do pão da vida. João 6 é quando Jesus fala claramente sobre a Eucaristia. João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Então Jesus fala claramente que Ele é o pão, e Ele fala mais ainda, versículo 55: pois a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Jesus está falando para os seus discípulos. Versículo 60. Quem é discípulo? Seguidor. Jesus não está falando para estranhos. Jesus está falando para gente que é dele, que já acompanha ele há muito tempo. Pessoas já foram apaixonadas por ele, que foram cativadas. Agora Jesus quer um compromisso mais profundo, um compromisso de comungar Jesus, ser um com Jesus e Jesus um com eles. E no versículo 60 eles começam a murmurar. Muito dos seus, o que, gente? Discípulos, ouvindo, disseram: isso é muito duro, quem pode admitir? Quem pode admitir? Eu comer a carne dele, beber o sangue, comungar, ele ser um comigo e eu um com ele. E no versículo 66, olha o que diz: muitos dos seus, o que? Discípulos se retiraram e já não andaram mais com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quem ficou? Só 12. Ora, era multidão, falava multidão dos discípulos. Só de discípulos evangelizadores eram 72. Cadê os 72 que saíram de cidade em cidade pregando? Cadê eles? Sobraram os 12, ninguém mais. E Jesus pergunta então para os 12:
Então Jesus perguntou: quereis vós também retirar-vos? Faz essa pergunta para o seu irmão do lado, para a sua irmã. Quereis vós também? Você quer retirar? Você quer ir embora? Uma piscina, um churrasco. Você quer ir embora? O que prende você aqui nesse calorão, hein? O que prende você aqui? O que fez você apaixonar pela renovação carismática? O que fez? Não foi Jesus? Você não foi embora. Quantos foram embora? Meu irmão, da minha época em Goiânia, só resta eu e a Neuzinha. A Neuzinha entrou na renovação em 1977, eu 78. E eu fui participar do primeiro encontro da renovação de Gaiato. Não podia, era só coordenadores. Aí eu fui para a cozinha. Sério? Eu comecei na cozinha. Eu era o lavador oficial de panelas grandes. Minha mão ficou no sangue. Eu me lembro que no sábado havia uma favela em que sobrou tanta comida que nós fomos levar muita sopa. A sopa multiplicou. Fomos para a favela. Eu me lembro do Bonfim, morreu ano passado. Ele era o coordenador da cozinha. Roberto, vamos comigo, colocando na caminhonete as panelonas que sobraram de sopa. Fomos na favela. Sopa, e tinha sobrado muito pão. Nós deixamos, não, Bonfim, vamos deixar um pouco de pão para a gente cortar em rodelas para fazer umas torradinhas amanhã. Tá bom. Nós então cortamos muitas rodelas de pão, deixamos as rodelas de pão guardadas dentro da estufa e levamos a outra parte de pão para a gente servir pão e sopa. Aí veio uma criancinha, um menino, umas 5 panelas. Olha, em casa a gente está passando fome mesmo, tem nada que comer. Então eu vim cá, meu pai está bêbado, minha mãe está lá chorando, meu pai não leva nada para casa. Eu vim cá porque eu estou com fome, mas eu não vou deixar minha mãezinha com fome. E meu pai, a hora que ele sarar da bebedice, dá uma fome nele, e se ele não come, ele fica mais bravo e bate na gente. Então vimos que era urgente encher as panelas do menino, era urgente. Mas quando fomos entregar pão, cadê pão? Não tinha mais pão. Aí ele falou assim: não, pode deixar. Mãe, você está de novo? Não, a gente vai trazer, na fé, né? Pode deixar. Eu falei assim: amanhã vai sobrar muito pão para mim. Profecia. Domingo de manhã, greve dos padeiros em Goiânia. 350 pessoas. As rodelas de pão que tinha, eu me lembro que tinha umas 30 baciinhas de pão, dava só para forrar o fundo. Quem estava pregando? O padre Jonas tinha vindo de ônibus de Lorena, era lá em Lorena, Queluz, era em Queluz. Ele veio de ônibus de Queluz até Goiânia, buscamos ele na rodoviária, 15 horas de ônibus, ou umas 18, foi por aí. Os ônibus eram mais lentos ainda naquela época. E não tínhamos falado nada para o padre Jonas, nada. Eu contei isso para o padre Jonas, ele lembra. Aí, vamos fazer a oração para o café da manhã. E a gente lá na porta falou assim: não vai dar. Era a única coisa que a gente tinha. Não tinha o que comprar e o que comer. Ele estendeu as mãos e disse assim, o padre Jonas: Senhor, abençoa e multiplica esses alimentos. Certo? Ele achou que estava pouco mesmo. Meu irmão, eu estou falando, registrando pela câmera de filmadora, pelo áudio. Então eu estou falando uma coisa que existiu mesmo, que aconteceu.
O povo comia e conversava, e conversava e comia. Por isso é RCC, reza, come e conversa. E o povo comia, conversava e rezava, e comia, e a coisa não acabava. Gente, nós que estávamos na porta da cozinha olhando, nós começamos a chorar. E a gente ia servindo o chafé, todos nós, chorando. Eu tinha ido de gaiato, eu tinha 1 mês de grupo de oração. Aí eles foram perguntar: por que vocês estão chorando? Porque não tinha pão suficiente. E contamos para eles. Chegamos na favela, o Bonfim deu meio saco de pão para a criança. Isso é por causa da sua profecia. Eu me lembro que daquela época, quantos foram embora? Quereis vós retirar-vos? O que São Pedro responde? Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens. Nós somos livres. Mas se tem algo que é belo agora, é que nós não somos mais livres para nós, somos livres para Jesus. E só é livre nesse mundo quem é livre para Jesus. Se você pensa que vai para o mundo, vou aproveitar a minha vida, você se torna prisioneiro do mundo. Abramos a nossa Bíblia agora, para a gente ver um pouco da vida de Paulo. Paulo, aquele que, eu acredito, e é isso que também a igreja ensina, o maior dentre os pregadores dos apóstolos. Mais da metade da vida de Jesus nós a conhecemos por causa de Paulo. Mas como? Paulo sequer andou com Jesus, ele não era um dos 12. Ele não era. Ele era um fariseu, doutor da lei, instruído. Paulo tinha dupla nacionalidade, ele tinha 2 nomes, Saulos, Paulos. Saulo ou Shaul, em hebraico, a mãe dele era a hebraica e o pai era romano. Por isso ele tinha o nome de Paulus. Depois de convertido, Paulo assume a sua nacionalidade romana para ter liberdade para andar por todo o Império Romano. Então Paulo não poderia nem ser preso. Ele era cidadão romano. Ele era um homem importante. 2 evangelhos, Marcos e Lucas, são de discípulos de Paulo. Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, discípulo de Paulo. E quase metade, ou mais da metade, quase metade do Novo Testamento são cartas paulinas. Então o cristianismo deve a Paulo o maior conhecimento que temos de Jesus. Devemos a alguém que não conheceu Jesus quando ele estava nos 33 anos, conheceu Jesus por revelação. E Paulo, quando a gente pega os Atos dos Apóstolos, os 13 primeiros capítulos são chamados Atos de Pedro, e do 14 ao 28 é chamado Atos de Paulo. Vamos ver esse grande apóstolo, e no momento que ele sabe que vai morrer, vamos para o capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 17, é a despedida. Paulo vai reunir os anciãos. Quem são os anciãos? Os bispos, dos quais muitos dele ele mesmo ordenou. Versículo 17: Mas Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Olha a autoridade que Paulo tem. Ele o que? Mandou. Não ele pediu, não. O que está escrito aqui? A Éfeso chamaram o que? Ele era, junto com Paulo, Pedro e Paulo são as maiores figuras da igreja. Quando você vai em Roma, na praça de São Pedro, está de um lado Paulo
e Pedro. A mesma corrente que ligou Pedro e Paulo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas Paulo não podia ser crucificado, ele era cidadão romano, então ele tinha que ter uma morte digna, e para o romano morte digna é ser degolado, morte muito digna, mas é uma morte rápida, sem dor, por isso que é considerado uma morte digna, naquele tempo, barbarice. Então quando você vai em Roma, as duas grandes figuras da igreja, unidos pelo mesmo martírio, no mesmo dia. E aqui nós podemos ver na época da perseguição do imperador Diocleciano. Versículo número 20. Ele começa, vou pegar tudo aqui. Versículo 18. Quando chegaram, estando todos reunidos, disse-lhes: vós sabeis de que modo sempre me tenho comportado para convosco, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas em meio das provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, presta atenção nesse versículo, é especial. Agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém, ignorando a sorte que ali me espera. Gente, ele era odiado, ele era proibido de pisar em Jerusalém, ele já tinha sido jurado de morte. Ele fala assim: constrangido pelo Espírito. Na tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida, o que fala aqui nessa tradução mais moderna, mais tardia? Fala assim, capítulo 20, ligado pelo Espírito. E agora, ligado eu pelo Espírito. Na tradução da CNBB, no versículo número 20. Presta atenção como é bela essa tradução, a mais bonita. Prisioneiro. Olha o que fala a palavra. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Paulo era livre ou não era? Mas ele tinha uma comunhão tão íntima do Espírito Santo, que ele era prisioneiro do Espírito. Essa palavra é fortíssima. O que é prisioneiro? Você não tem a liberdade para fazer o que você quer, mas o que o Espírito quer. Mas ele não é livre? Ele não era cidadão romano? Era. Mas por que ele fala que é prisioneiro? Eu sou prisioneiro do amor da minha doce Neuzinha, que eu amo com todo o meu coração, que no dia 15 de janeiro próximo completo 32 anos de casado, se Deus quiser. Sou prisioneiro desse amor. Eu não sei olhar para outra mulher com desejos sexuais. Eu não sei pensar numa outra mulher para beijar nos lábios da não ser a Neuzinha. Não sei. O amor me fez prisioneiro. Onde eu estou, eu quero ligar para ela, eu penso nela. Se eu vejo uma paisagem bonita, se eu viajo para um lugar bonito, a minha felicidade não é completa sem ela. E isso acontece com você. Quando você apaixona, você se torna prisioneiro. Você é capaz de comer quiabo sorrindo.
Giló sorrindo. Você come sorrindo. Se ela que fez. Somente quando ele namorar, tá aquela gororoba terrível de ruim. Nossa, bem, tá tão bom. Não tá bom nada. Prisioneiro. Você não gosta de quiabo. Você não gosta. Prisioneiro. Prisioneiro do amor. Coordenador. Quantas vezes você quis pensar assim: nossa, esse encontro fim de semana, vai ter um churrasco lá em casa, vai ter um casamento. Eu não queria ir lá, mas eu vou, porque eu sou prisioneiro do Espírito. É diferente. E se você fizer uma coisa diferente, você não será feliz. Não adianta. Você foi conquistado, você foi apaixonado, você está ligado a Jesus, e outra coisa não lhe faz mais feliz. Nada, a não ser Jesus. Então feche os olhos e diga: obrigado, Jesus. Eu sou prisioneiro do seu amor. Eu reconheço que eu somente sou livre fazendo o que o Senhor quer. Mas Paulo, quando a gente observa a vida de Paulo, o que Paulo vai ter que sofrer por amor a Jesus? Olhemos um pouco quem é. Pegue aqui em Atos dos Apóstolos 16, 35. Atos 16. Paulo tinha sido preso. Paulo é libertado pelo carcereiro. Vocês se lembram do versículo 31? O que Paulo fala para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua. Vocês se lembram dessa passagem? Que à meia-noite, Paulo, depois de ter sido espancado, moído de pancadas, o que Paulo está fazendo? Louvando a Deus. Você conhece bem essa passagem. Eu não quero pegar, eu quero pegar depois da passagem. Versículo 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizer: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Saí, pois, e ide em paz. Mas Paulo replicou: sem nenhum julgamento nos açoitaram publicamente, a nós que somos o quê? Cidadãos romanos. E meteram-nos no cárcere e agora nos lançam fora ocultamente? Não há de ser assim. Mas venham e soltem-nos pessoalmente. Os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Esses temeram ao ouvir que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente, pedindo o quê? Desculpas. E rogavam que se retirassem da sua cidade. Ele era cidadão romano. Ele não era uma pessoa qualquer. E quando ele faz, capítulo 22, versículo 33 a 5, ele vai a Jerusalém, ele é preso. E os soldados romanos é que guardam Paulo, para que os judeus não matem Paulo. E ele vai falar no capítulo 22, diante dos romanos e dos judeus. Ele vai fazer uma autoapresentação. Preste atenção nessa apresentação. Escuta, preste atenção. Versículo 3. Continuou ele: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, instruí-me
aos pés de Gamaliel. Gamaliel era o maior mestre da época, o melhor mestre da época, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário e entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Então ele começa a fazer uma apresentação. Eu me instruí nos pés de Gamaliel, mestre da lei, homem fiel. E quando ele vai falar, pegue mais para frente de outra apresentação de Paulo, Filipenses 3, pegue mais adiante outra apresentação de Paulo, Filipenses 3, versículo 4. Filipenses 3, versículo 4. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Se há alguém que julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores possuo eu. Olha os títulos dele: circuncidado ao 8º dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu e filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente o quê? Irrepreensível. Mas agora o que vai falar Paulo? 7, mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei como perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas essas coisas, em comparação com esse bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, tudo desprezei, e tenho em conta de esterco. 12, não pretendo dizer que já alcancei essa meta, e que já cheguei à perfeição, não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Cristo. Diga, eu fui conquistado por Cristo. Eu somente serei feliz se eu fizer o que Jesus quiser. Não tem outro tipo de ser feliz. Não tem outro jeito. Fala, não tem outro jeito. Não tem. Mas quantas vezes eu vejo coordenadores, eu participo do movimento ativamente há quase 40 anos. Quantas vezes eu já vi pessoas que no momento em que precisa dela, não pode contar. Não, eu tenho essa festa de família, eu tenho meu direito. Eu tenho direito também. Sim, você tem direito. Mas primeiro, o direito é fazer o que Deus quer. Claro que você tem que ter o tempo da sua família, o tempo com você, claro. Mas meu irmão, tem momentos em que vocês têm que se fazer prisioneiro de Jesus mesmo, em que a nossa vontade é descansar, é passar o cargo para outro, é passar o bastão para outro. Mas nós somos conquistados, e o demônio fica colocando no coração do servo isso: não, larga para lá, esse coração está dando trabalho demais para você, o povo não vai, é pouca gente que está indo, o povo com má vontade. Não pare, você está fazendo o que Deus quer. Não se importe com aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Diga comigo: eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero, independente de quem não quer. Dos que foram embora, dos discípulos que foram embora, quereis vós também retirar-vos? Essa palavra é dura, hein? Pedro não entendia nada. Ó Senhor, não entendo nada, mas só o Senhor tem palavra de vida eterna, outro não tem. E o que Paulo vai sofrer por Jesus?
Tem uma lista em 2 Coríntios 11, segundo, não é primeiro não, 11. Tem uma lista de sofrimento que Paulo passou, que é para qualquer um desistir do ministério. É para qualquer um desistir. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, versículo 22, ele vai fazer uma comparação. Vocês estão olhando para mim, olhando como louco? Ele começa a dizer isso mesmo. Olha o versículo 16, repito: não me queiram tomar por louco, no mínimo aceitai-me como tal, para que também eu possa me gloriar. Nessa segunda carta aos Coríntios ele fala: vocês estão desprezando a mim, que eu formei vocês. Os coríntios tinham crescido muito, era a comunidade dos carismáticos, cresceram demais, ficaram orgulhosos. Versículo 23, São ministro de Cristo, falo como menos sábio, eu ainda mais, muito mais nos trabalhos, muito mais pelos cárceres, pelos açoites sem medidas, muitas vezes vi a morte de perto. Preste atenção: 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. Você sabe o que é 40 açoites? Sabe por que eles davam 40 menos 1? O açoite foi usado pelos nazistas no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. O açoite, ele é chamado de gato de 7 caudas. Ele tem 7 cordinhas. Na ponta da cordinha, como explico naquele livro Curados e Restaurados por Jesus, eu falo dos detalhes do sofrimento de Jesus naquele livro. O açoite era um instrumento de desfiguração da pessoa. Na ponta de cada cordinha tinha bolinhas de chumbo em forma de halteres e pedaços de osso do joelho do carneiro, pontudos, pequenas garras, como fosse garra. Quando a pessoa era chicoteada, as bolinhas de chumbo entravam sob pressão na carne, e as bolinhas de chumbo, e junto com aquelas garras, que eram os ossos, a mesma força que o carrasco tinha que exercer para chicotear a pessoa, era a mesma força que ele tinha que fazer para arrancar. E juntamente saía pedaços de carne. Calcula-se que 40 açoites saem desde a nuca, parte das pernas, nádegas, costas, barriga, porque eles não açoitavam só as costas, porque senão matava rápido demais. Calcula-se que mais de 500 pedaços de carne saem da pessoa no açoite. Foi esse instrumento de tortura que Jesus suportou. E quantas vezes, por amor a Jesus, Paulo suportou essa tortura? 5 vezes. Calcula quantos pedaços de carne? 5 vezes 4, 200 açoites. Meu irmão, milhares de pedaços de carne. Ele ficava moído. Continuemos aqui. Uma vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, uma vez, uma noite passei no abismo, de certo agarrado a uma coisa que ele caiu, uma viagem naqueles lugares que ele andava em montanhas, às vezes escorregava e caía, ficava de pendurado, até o dia vir, uma noite no abismo, porque ele fazia suas missões a pé, de barco, viagens sem contas, exposto a perigo nos rios, perigo de salteadores, perigo da parte dos meus concidadãos, perigo da parte dos cidadãos, perigo entre falsos irmãos, perigo no mar, falso irmão, trabalho, fadiga, repetidas vigílias, com fome, com sede,
frequente Jesus, frio, nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana e a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu não seja fraco? Quem sofre escândalo, que eu me consuma de dor? Meu irmão, olhando Paulo, como nós estamos longe de sermos apóstolos. Basta uma contrariedadezinha, basta alguém falar atravessado: vou sair do grupo de oração, eu não vou obedecer essa Tatiana, essa mulher fica falando, mandando as coisas, não vou obedecer mais não. Às vezes queremos que a nossa vontade seja feita, vamos ficando frescos, desculpa falar, mas é verdade, uma frescura. Tem servo que é uma frescura. Quando você pedir um favor para ele, você tem que pedir com jeito, na hora boa. Verdade? Tem pessoa que você não pode pedir um serviço braçal, um serviço que custe. Não, se for para ficar na frente, tudo bem. Se for para estar na boa, tudo bem. Se for para estar na frente, tudo bem. Nós somos servos. Nesse encontro nacional de formação, vou estar lá sentado na arquibancada. Ah, mas Roberto não prega na Canção Nova, não prega fora do Brasil, já pregou os 4 continentes? Já, mas e daí? Eu sou servo. Eu tenho que sentar para escutar, para ouvir. Eu obedeço meu coordenador diocesano, e quando eu vou para os lugares fora do Brasil, eu levo carta com a assinatura do meu coordenador diocesano e do meu bispo. O meu envio é pela renovação carismática católica, com a qual estou em obediência, sempre em contato com a Cátia, em unidade. E quantas vezes as pessoas, a Roberta está fora da unidade da renovação, quantas vezes já falaram isso? Porque eu ajudo a Canção Nova, porque eu ajudo a comunidade, sou livre para fazer o que Deus quer, e para ir onde Deus quer, não onde eu quero ir. Essa é a minha liberdade. E como nós estamos longe de Paulo. Eu me lembro que em 1982, na época eu já era um pregador estadual, já viajava para outros lugares. Desde 79 eu era da equipe de viagem do Sebastião Bernardino, e a gente viajava para outros estados já em 1979. Alguns de vocês aqui não eram nascidos. E eu me lembro que na época, minha vida passada foi muito pesada, uma vida muito de mulherada, de coisas muito pesadas, que eu não quero falar do meu homem velho, que já foi crucificado na cruz com Cristo. Mas eu me lembro que quando eu comecei a pregar, e comecei a aparecer nos ginásios, nos lugares, nos seminários, nossa, quem é aquele cara que está lá falando? Ele é um safado. Eu conheço até a menina que ele não vale nada esse cara. Mas gente, eu era vida torta mesmo. Mas quando eu conheci Jesus em 78, eu mudei de vida. Mas quando comecei a pregar, ficou um zum. Ah, esse cara está pregando, mas ele é perigoso, ele fez isso. Coisa do homem velho, crucificado na cruz com Cristo. Eu me lembro que meu coordenador, Sebastião Bernardino, a conversa, o zum, porque o que tem de gente fofoqueira na renovação carismática não está escrito. Ah, eu queria fazer uma partilha aqui, sem nenhuma caridade. Já dizia o padre Léo: você sabe qual que é a cor do tapete de entrada do inferno? É vermelha, é feita de uma língua costurada na outra, igual o tapete da TAM. E meu coordenador tinha rezado, e eu sabia que o meu coordenador ia me chamar e me perguntar das coisas do homem velho. E naquele momento em que eu comecei a rezar, Deus falou no meu coração: faça como Maria,
Não se defenda, faça silêncio. Não se defenda, faça silêncio. Nunca esqueci. Todas as vezes que acontece uma perseguição, eu me silencio. Eu não me defendo, porque eu descobri que quando eu silencio e não me defendo, Deus me defende. Leva tempo. E Sebastião, cheguei no escritório dele, da renovação. Roberto, estão dizendo isso de você. O que você tem que falar à sua defesa? Fiquei em silêncio. Nada, Sebastião, faz o que você quiser. Então, de hoje em diante, você está proibido de pregar na renovação carismática católica. Você não pode pregar mais no grupo de oração. Eu sentava caladinho. Foi a época uma das épocas que eu mais trabalhei para Jesus. Ir para a favela, ajudar os pobres, evangelizar os pobres, fazer um trabalho dentro de favela. E quantos da favela nós tiramos da vida de indignidade? Foram 2 anos de silêncio, não me defendi e não abandonei o meu grupo de oração. Eu tinha que fazer silêncio, fiz 2 anos. Casei com a Neuzinha nesse tempo, em silêncio. Depois, quase 3 anos, 2 anos de casado com a Neuzinha. E a gente servindo junto, na favela, os jovens, servindo um trabalho, servindo nos cemitérios, evangelizando no cemitério, evangelizando no dia de finados, evangelizando. Eu não podia pregar no grupo de oração, mas eu não ia deixar de ser evangelizador com a minha vida. A minha vida, eu sou o 5º evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João e você, nós somos o 5º evangelho. De repente, o Sebastião me chamou lá na casa dele. E vixe, o que está querendo? Sentou comigo assim, eu falei, Roberto, eu queria que você pregasse no Encontrão de Goiânia. Quase caí de costa. Nesses anos em silêncio, quando as pessoas me viam sentado, participando, evangelizando com a minha vida, uma por uma das pessoas foram falar para o Sebastião que não era verdade o que eles falaram. Uma por uma. E algumas me pediram perdão. Eu nem, irmão, nem sabia que você tinha falado isso de mim. Está perdoado. Meu irmão, teve um dos coordenadores, eu ia até para os encontros de formação, sentava lá atrás. Você sabe o que é um dos coordenadores me dá um murro? Seu safado, ponha-se no seu lugar, me deu um murro. E eu falei assim, muito obrigado, Jesus, por essa humilhação. E eu não deixei a renovação carismática, não deixei meu grupo de oração, não deixei. Porque eu fui conquistado, eu me tornei prisioneiro. Não tem outra coisa que eu goste mais do que ser carismático, de ser de Jesus, ser aquilo que eu fui chamado. É o meu chamado. Eu assumo com responsabilidade, com amor. É o meu chamado, é esse. E eu me tornei prisioneiro com Jesus. Interessante que as perseguições sempre vêm, nunca param, porque isso é um sinal, é o distintivo do verdadeiro apóstolo. É um distintivo, perseguição. Diga comigo, obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou a ser um evangelizador. Eu quero, Jesus, esse distintivo. Abra em 2 Coríntios 12, 12. Aqui está o distintivo do carismático. Escreve aí, distintivo. O que é distintivo? Crachá. É o que distingue. Olha o crachá do carismático, olha o sinal distintivo. 2 Coríntios 12, 12.
Como vocês podem ver, primeiro Deus, segundo Coríntios. Ser corintiano é bíblico, tá vendo? Tá aí, ó. Primeiro Deus, segundo Coríntios. Segundo Coríntios 12, 12. Deus é fiel, gente, olha. Por isso Deus é corintiano, Deus é fiel. Segundo Coríntios 12, 12. Os sinais distintivos do verdadeiro apóstolo se realizarem em vosso meio, através de uma paciência a toda prova, de sinais, prodígios e milagres. Paciência a toda prova. Não é fácil? Não é. Toda vez que eu me lembro, quando a Neuzinha me chamou no canto e disse assim: bem, eu sinto que Jesus quer mais para você. Reza, põe o joelho no chão. Na época, isso há 12 anos atrás, eu estava trabalhando na empresa de energia elétrica do nosso estado. Meus filhos ainda terminando o primeiro grau para entrar no segundo grau. Um emprego estável, não ganhava mal, um emprego de estabilidade. Eu me lembro que na época eu fui ajudar no sistema de informática, fui convocado pelo TRE para montar o sistema de apuração, para ajudar nessa parte de informática, que eu dedicava muito a isso, para apuração. Eu fiquei 2 meses e meio na época, convocado pelo TRE, para ajudar no sistema de apuração da eleição da época, 2001, 2002, por aí. Quando eu quis voltar para a empresa, tinha uma determinação do juiz. A cada dia trabalhado para o TRE, quantos dias de folga você tem? Eu recebi 5 meses de folga. Se você recebe 5 meses de folga, tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é você ficar na sua, fazer o que você quer. Qual a desvantagem? Você pode se tornar um funcionário descartável. Eu me lancei a missão. E missão em tempo integral. 5 meses. Quando pisei o pé na empresa, Jesus falou assim para mim: eu não quero você aqui mais, eu quero você à minha disposição em tempo integral. Eu comecei a chorar nos corredores da empresa. Loucura! Que loucura é essa? Um pai de família deixar tudo, o único meio de sobrevivência da família, largar para evangelizar. E Jesus ainda me pediu: e você nunca vai cobrar para pregar, nunca vai estipular valores, nunca. O que me ajuda é o material de evangelização, me ajuda muitas vezes são doações das pessoas. Quando menos espero, lá vem uma doação. Deus é providente. Quem tem que preocupar em me prover é Jesus e não eu. Ele me chamou, o chamado não foi meu. Eu cheguei em casa desesperado, pedi licença ao meu chefe de trabalho, e ó, Jesus está me chamando para ficar à disposição dele, a largar o emprego no pedido de demissão voluntária. Vamos rezar. E Deus deu a palavra muito clara. E a Neuza disse: pode ir, porque Deus não vai deixar faltar nada para a gente. E eu fui à minha missa diária de manhã, 6h40 da manhã. Quando eu estou rezando lá, no ofertório, Jesus fala comigo: Abraão eu chamei para deixar tudo com 75 anos de idade. Você estou chamando com 45. Já vou fazer esse ano 58. Quando estou saindo da igreja da paróquia, o padre tinha colocado um outdoor. E aquelas pessoas com aqueles rodos estavam pregando o outdoor da porta da igreja. Estava escrito: os que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Oh, Jesus, não precisava ser mais claro assim não. Um outdoor. E eu me lembro que uma das palavras que Jesus tinha me dado é que eu iria pregar o evangelho até o fim do mundo. Eu nunca tinha saído do Brasil. Era para pregar até o fim do mundo.
Quando saí da empresa, 15 dias depois, eu estava pregando o evangelho no fim do mundo. A minha primeira viagem internacional foi no Japão. Fim do mundo mesmo, não tem lugar mais longe não. Jesus foi tão claro comigo: olha, para você não questionar, eu já vou mandar você lá para o fim do mundo, para você nunca questionar. E a alegria que eu tenho é de saber que eu me tornei prisioneiro, e a responsabilidade que eu tenho é de dedicar meu evangelho em tempo integral, de não fazer minha vontade, mas a vontade que Deus quer de mim. E onde Deus quer que eu vá, eu rezo, faço discernimento. O ano passado, mais de 200 cidades ficaram de fora da agenda. Eu tenho amor. Eu vou em lugares onde Deus me manda ir. A primeira missão do ano passado, ligou um coordenador, Roberto. Eu moro na favela que mais mata no Brasil, mais tem morte. Nunca um pregador quis vir aqui. Eu disse: bem, vamos. Sentindo meu coração, nós que providenciamos as passagens, porque eles não tinham nada, tadinho. Às vezes você tem que pôr a mão no bolso para evangelizar. Sim, precisa. Aí eu me lembro quando a gente está subindo um morro de carro, umas ruas bem apertadinhas, subindo. Os traficantes que tomam conta, cercando ali, para ver o que tinha dentro. Aí o coordenador disse assim: você está vendo aquele container? Sim. Ontem mesmo, esquartejaram um sujeito e deixaram as partes dependuradas naquele. A Deus, eu disse: Deus nos acuda. Aqui está morrendo 2 conhecidos nossos por semana, fora os desconhecidos. 2 por semana. Pregamos com todo amor, com todo carinho. Só que a passagem que nós conseguimos, aquelas em promoção, você sai de manhã e chega de noite. É o jeito de você chegar. E nós estávamos sem dinheiro. E tinha ido táxi, tinha o almoço que a gente tinha. E coisa de aeroporto vai ser cara assim lá longe, gente. Meu Deus do céu. Quando nós estávamos já preparando para vir, veio uma senhora, uma velhinha da favela, e disse assim: olha, quando eu fiquei sabendo que vocês viriam, eu ajuntei a minha aposentadoria o ano inteiro. Tinha R$500. Foi a maior espórtula que eu recebi. E a alegria que eu tenho é de fazer o que Deus quer. O ano passado, eu estava dando encontro no hospital, o maior hospital de Belo Horizonte. Muitas vezes nós somos chamados agora a dar encontro dentro do hospital. Várias vezes a gente marca para dar encontro dos médicos, enfermeiros, visitando UTI. Então, várias vezes no ano eu visito hospitais, dou encontro para os médicos mesmo, lá dentro. E lá era um caso que nós estamos dando para o corpo clínico, no Hospital Teresa, Madre Teresa de Belo Horizonte. Aí a Neuzinha ligou: Roberto, a Leila morreu, a mãe da Leila morreu. E eu sabia que a Leila estava com um problema financeiro. Fui rezar diante do Santíssimo Sacramento, e Jesus falou no meu coração: pede para sua esposa levar R$500 no velório, porque eles precisam para o velório. Liguei para a Neuzinha: bem, quanto nós temos em caixa? Olha, nós temos R$700, mas não fizemos supermercado ainda não, do mês. Olha bem, Jesus tocou no meu coração para você pegar R$500 e levar lá no velório. Nossa, bem, graças a Deus, eu estava rezando daqui de Goiânia, pedindo para Jesus tocar no seu coração. Você que é mulher de fé. Quando a Neuza levou os R$500 no velório, ela começou a chorar. Era o dinheiro que ela precisava para ir embalsamar o corpo da mãe, para esperar os familiares que só chegariam no dia seguinte. Brigamos à noite. Veio a senhora Angélica, falei o nome dela, falei o nome da santa, cabelinho branquinho, baixinho. E essa senhora disse: olha, Roberto, você não me conhece. Você entrou na UTI e eu estava com câncer no morte cerebral. Você entrou, colocou a mão sobre mim
e rezou por mim e saiu. Você não sabe o que aconteceu. Quando você saiu, eu abri os olhos e perguntei à pessoa na minha frente: onde eu estou? O médico, que era o residente, começou a chorar e disse: você está viva. Ela disse assim: nada paga o que você fez por mim. Mas não sei porque hoje à tarde Jesus pediu para eu separar para você esses R$500. Liguei para Neuzinho e disse: bem, aqueles R$500 que você deu lá no velório não era nosso não, era de Jesus. É ser prisioneiro. Não tenha medo de ser prisioneiro de Jesus, não. Vai chegar um tempo onde nós perderemos tudo. O tempo está chegando, gente. Falo agora como profeta. Está chegando um tempo onde nós perderemos tudo. E se você não aprender a perder por amor, você vai perder pela dor. Então, está chegando um momento em que aqueles que querem dar a vida por Jesus vão ficar em pé. Aqueles que querem morrer, isso está acontecendo. Cristãos estão sendo mortos, crucificados, decapitados, porque não querem deixar de ser cristãos. E está chegando esse tempo, talvez meus netos vejam, talvez eu não veja, mas está chegando um tempo em que nós temos que aprender a perder por Jesus, por amor, para ser dele. Porque meu irmão, minha irmã, depois que acabar tudo isso, restará o céu. E se você não perder aqui, não terá a vida lá. Pede agora, Jesus: Senhor, eu quero ser prisioneiro do Espírito Santo também. Eu quero me deixar aprender livremente. Eu quero, Jesus, agora te dizer que eu não vou voltar. Quereis vós retirar-vos? O Senhor perguntou para aqueles 12, só ficaram os 12. Eu não vou voltar. Eu não vou deixar. Eu quero, Jesus, te pedir de todo o coração: não me deixa fraquejar. Não me deixa, Jesus. Eu quero, Jesus, agora te pedir neste momento. O Senhor sabe que eu sou fraco, medroso. O Senhor sabe de todas as minhas fraquezas, Jesus. Eu quero te pedir de todo o coração, Senhor. Se eu tiver que ser perseguido, flagelado como Paulo, criticado como Paulo, Jesus, eu quero dar minha vida por ti. A maior honra, sabe qual é a maior honra de um cristão? Sabe qual é a maior honra de um cristão? Ser martirizado, morrer martirizado. Isso é para poucos, é para os escolhidos de Deus. Mas você pode pedir, como do Ascona: eu não vou calar a boca, mesmo que me matem. Não tem medo, não calar a boca, mesmo com risco de morte, mesmo com risco de perder tudo. Eu não vou voltar. Diga: eu não vou voltar. Eu não vou deixar o meu grupo, eu não vou deixar o meu ministério. Eu não vou, Jesus, esse é o meu chamado. É para isso que o Senhor me chamou. Eu quero pedir de todo o coração, Jesus, cura o medo que eu tenho de dar minha vida por ti, o medo que eu tenho de entregar tudo para ti. Eu quero te entregar o medo que eu tenho de confiar em ti, o medo de confiar que o Senhor vai prover o que eu preciso, o medo de viver aquela palavra: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Eu quero dizer que eu tenho medo de passar fome, medo de passar necessidade, medo de não ter nada. Tenho medo. Jesus, eu tenho medo de deixar tudo.
Eu tenho medo de ir embora, porque muita gente que foi embora, Jesus, que deixou tudo, muita gente era muito melhor que eu. Feche seus olhos e se lembra daqueles que foram embora. Aqueles do seu grupo, dos seus amigos, aqueles que deram conta ao testemunho. Eu tenho certeza que você se lembra de muitos deles. Reze por eles, não é criticar. Eu quero lembrar neste momento do Rosário. Eu me lembro neste momento de tantos, do Paulo. Eu me lembro neste momento, Fernando. Lembro tantos que foram embora e não voltaram mais. Muito melhores que eu, mais capacitados, mais letrados, mais instruídos, mais capacitados, foram embora. Eu fiquei, Jesus, não porque sou melhor, talvez até porque eu seja pior, mas eu fiquei, Jesus, e eu não vou te deixar. Aconteça o que acontecer, Jesus, eu não vou te deixar. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, cura o meu coração de todo o medo que eu tenho de entregar minha vida completamente a Ti. Eu quero entregar minha vida completamente, Jesus. Toma minha vida, Senhor. Nada é meu. Eu não sei se amanhã estarei vivo, Jesus. Nem minha vida é minha. Nem um carro é meu. Nada. Mas eu te pertenço, Jesus. Eu fui conquistado por Ti. Eu quero ser prisioneiro do Seu amor. Como Paulo, que sabia que estava indo para Jerusalém para sofrer, para testemunhar na dor, para testemunhar no martírio. Jesus, mais Paulo, prisioneiro do Espírito, foi a Jerusalém, mesmo sem saber o que ele teria de sofrer. Eu quero ser prisioneiro deste amor, Jesus, e eu não vou te deixar. Os outros já deixaram, muitos foram embora, outros também não, mas Jesus, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Cada um de nós é como aquele filho pródigo que voltou para a casa do pai e conheceu a vida lá fora. E olha, filho pródigo nunca mais vai querer voltar. Nunca mais. O filho mais velho não se sabe se o filho mais velho entrou para a festa. Orgulhoso. O que não perdoava o irmão, não se sabe. Mas eu voltei. Diga, Jesus, eu voltei para casa. E olha, você vai dizer agora: Jesus, estou com saudade de Ti. Eu me afastei, não Te procurei quando eu mais precisava. Diga isso de novo. Estava com saudade de Ti. Estava com saudade de Ti. Jesus, estou com saudade. Minha alma tem saudade de Ti. Estava com saudade. Olá? Estava com saudades de Ti. Estava com saudade. Estava com saudades de Ti. Eu me afastei. Eu me afastei. Não Te procurei. Não Te procurei. Quando eu mais precisava. Quando eu mais precisava.
Estava com saudade de ti. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei. Eu me afastei, não te procurei. Quando eu mais precisava. Quando eu mais precisava. Mas eu voltei, porque eu sei, aqui é meu lugar. Diga. Eu voltei, Pois eu sei que é o meu lugar. Mas eu voltei, porque eu sei, sem ti não posso ficar, não posso. Mas eu Voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Diga, mas eu voltei, mas eu voltei. Eu sou teu, Jesus. Mas eu Eu pertenço ao Pai. Pois eu sei que aqui é meu lugar. Que aqui é o meu lugar. Diga, mas eu voltei, pois eu sei, sem ti não posso ficar. Mas eu voltei, Pois eu sei que aqui é o meu lugar. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais precioso, o mais É o valioso. meu sagrado, o mais valioso. Que eu posso te dar. Que eu posso te dar. Fique em pé e levante os braços e fala: recebe a minha adoração. Recebe minha adoração. Recebe o meu coração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, o mais valioso. É o meu sagrado, o mais valioso. Que eu posso te dar. Que eu posso te dar. Com a mão no coração, estava com saudade. Estava com saudades de ti. Estava com saudade. Estava com saudades de ti. Eu me afastei. Eu me afastei. Não te procurei. Não te procurei. Quando eu mais precisava. Quando eu mais precisava. Diga isso de novo. Estava com saudade. Nossa alma tem saudade de Deus. Nós nascemos com saudade de ti. Estava com saudade. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei. Eu me afastei. Não te procurei. Não te procurei. Quando eu mais precisava. Quando eu mais precisava. Solta a voz e diga, levante as mãos e fala: mas eu voltei. Mas eu voltei. Pois eu sei. Pois eu sei. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, diga. Mas eu voltei. Pois eu sei. Pois eu sei. Sem ti não posso ficar. Sem ti não posso ficar. Mais forte ainda, diga, mas eu voltei. Solta a voz, canta rezando. Voltei. Pois eu sei. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Mas eu voltei. Fala com força. Mas eu voltei. Pois eu sei. Sem ti não posso ficar. Sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado. É o meu sagrado. É o meu sagrado. O mais valioso que eu posso te dar. Que eu posso te dar. Recebe a minha adoração, força. Recebe. Recebe a minha adoração. Recebe o meu coração.
sagrado, é o que eu tenho de mais precioso, mais valioso. Sagrado, o mais valioso que eu posso te dar. Recebe, Senhor, recebe, Senhor. Recebe a minha Adoração, meu coração. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, é o meu sagrado, o mais valioso eu posso te dar. recebe a minha adoração. Recebe o meu coração, recebe minha vida. Recebe o meu coração. É o meu sagrado, É o meu sagrado, mais valioso mais valioso que eu posso te dar. posso te dar. Se alguém nesse lugar aqui foi instrumento de Deus para você um dia, para você não voltar, para você ficar, você vai dar um abraço no seu irmão, na sua irmã, que um dia foi instrumento de Jesus para você. Se você está aqui, ele foi instrumento para você, para que você não voltasse. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã que foi instrumento de Deus na sua vida. Dá um abraço nele, vai lá. Talvez ele não saiba que um dia ele ajudou você, que um dia ele foi instrumento da sua vida. Vai lá, saia, vai lá no irmão seu, fala para ele, para ela. Agradeça a Deus por essa amiga. Sagrado, o mais valioso eu posso te dar. É o meu sagrado, mais valioso. Amém. Posso te dar. Olha, vocês estão vendo que eu sou bom, obediente com horário. É hora do banho, mas vamos explicar uma coisa: não podemos ligar todos os chuveiros ao mesmo tempo, né? Vai ter que ter um pouquinho de paciência. Outra coisa, quem puder desligar nesse calor é bom. Se você desligar, pode tomar banho numa boa, desligar o chuveiro. Mas se ligar todo o chuveiro, cai a chave. Tá bom? Olha lá, tá, vamos sentar.